Olá, bem-vindos ao podcast Pod História. Eu sou a Mariana Mendes e quem está junto comigo nesse projeto é a Mariana Ferreira e a Luana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sumérios e o seu legado. Afinal, quem foi o povo sumério? Os sumérios eles eram um povo que se estabeleceu na Mesopotâmia a partir de 5000 a.C., ao sul dessa região. Eles foram considerados o primeiro povo a se estabelecer de forma sedentária com a fundação de suas cidades. Atribuiu-se a eles grandes construções e a invenção da primeira forma de escrita da humanidade. A primeira referência dos sumérios foi o legado deixado com a escrita cuneiforme, que era a escrita feita com auxílio de objetos em formato de cunha. Além dessa escrita, os primeiros povos a habitarem a região da Mesopotâmia também influenciaram os povos que substituíram no domínio da região entre os rios Tigre e Eufrates, com uma ampla literatura e uma revolução urbana, além do desenvolvimento de técnicas de agricultura baseadas na irrigação e o uso de espécies benéficas na agricultura. De origem incerta, os sumérios apareceram aos historiadores já como uma civilização. Há indicações de que os sumérios se deslocaram para a Mesopotâmia a partir dos confins da Arábia ou da Ásia, ou que teriam se originado na Índia ou na Ásia Central. O correto foi que se estabeleceram na Caldeia, Média e Baixa Mesopotâmia, e lá constituíram ao menos 12 cidades-estados, dentre as quais Ur, Uruk, Nippur e Lacash. Essa revolução urbana, iniciada por volta do ano 3000 a.C., tinha na figura do patese a chefia da cidade-estado. O patese era um rei sacerdote com funções religiosas e militares. Controlava as obras públicas, como a construção de canais, celeiros e templos, além de desfrutar do poder absoluto. Os sumérios eram um povo inteligente, com capacidade de organização e de comércio, baseadas em técnicas sofisticadas de contabilidade. No começo, a escrita era mais pitográfica, não representava a linguagem verbal e também era ideográfica, retratando objetos reais, animais, ações, o que apresentou certa dificuldade para o desenho de linhas curvas e complexas nas placas de argila, fazendo-os desenvolver uma nova grafia dos símbolos. Desta forma, os sumérios encontraram na escrita cuneiforme uma precisão maior da escrita. Além do controle contabilístico comercial, a escrita cuneiforme permitiu o desenvolvimento da literatura que influenciou durante séculos os povos da região. O caso mais conhecido dessa influência é o da epopeia, uma literatura do gênero épico religioso que originou a história do dilúvio de Noé. Os sumérios se destacaram pela sua arquitetura também, com a construção dos zigurates, templos religiosos para a adoração dos deuses, e planos urbanísticos, com ruas estreitas, pequenas casas e templos diversos. Eles ainda criaram diques e barragens que impediam enchentes e inundações das cidades, e ainda escoavam a água através de canais para as lavouras a fim de expandir mais suas cidades, que cresciam depressa. Quando um povo de origem semita, os acádios, passaram a influenciar os centros urbanos, formaram o Império Acádio, por volta de 2350 anos antes de Cristo. E então a língua dos sumérios, aos poucos, foi sendo proposta ao esquecimento, sobrevivendo na antiguidade apenas em alguns rituais religiosos.